Faltam 2 dias e 28 minutos, pelas minhas contas, para o segundo turno das eleições. Hoje à noite tem o último debate entre os candidatos à presidência da República. Hoje também é o último dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV. E a gente vai tratar dessa reta final de campanha aqui com a cientista política Marcela Machado. Professora, bom dia. Obrigado pela atenção da senhora aqui com a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Para mim é um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse cenário que está tão ainda um pouco indeciso, né? Um pouco indefinido para nós todos. Para além das pesquisas, professora, do ponto de vista da imposição da pauta da campanha, da forma como os candidatos são abordados em entrevistas, os temas que são levantados para eles responderem, tem alguém que chega em vantagem nesse período aqui, na sexta-feira, pré-domingo de eleição? Rafael, o que a gente observou, né, nessa semana, o que a gente tinha expectativa na segunda-feira é que os candidatos fizessem toda essa movimentação deles para ainda agregar esse eleitor que ele está indeciso, que ele optou por votar nulo no primeiro turno. Então, as movimentações na segunda-feira, né, que a gente amanheceu a segunda nessa expectativa, era que eles tocassem a campanha nesse sentido, atrás desse eleitor. O que a gente vem, né, vendo, acompanhando ao longo da semana, é que eles ainda estão insistindo nessa estratégia, mas com pautas mais incisivas, né? A gente não fala tanto sobre pautas sociais, sobre pautas econômicas, embora esses temas tenham entrado nessa semana dentro, né, das pautas desses, né, da atmosfera da eleição, a gente não vê ainda que eles estão tocando em pautas tão pontuais, que é o que a gente espera que seja feito no debate de hoje, né? O que a gente vem observando, principalmente nas peças televisivas, ainda é aquele jogo de disputa de legado, mostrar quem fez mais. Todos os dois candidatos têm portfólios para oferecer, né? Para mostrar a questão de oferecer um futuro melhor, o futuro comigo é melhor, o Brasil comigo vai ser melhor, a sua família com meu governo vai ser melhor. Então, assim, o que a gente observa é isso, não tem pautas sendo propostas, mas tem essa disputa de legado, né? E essa promessa de um futuro melhor em questões um pouco ainda nebulosas, vazias. Professora, obrigada, muito bom dia. Aqui, pois, essa disputa de legados, né? Pela primeira vez, a gente tem um presidente em exercício concorrendo à reeleição, um ex-presidente que já esteve ali por 2 mandatos, conseguiu fazer sua sucessora também, né? Com legados, né? Lado a lado, assim, para a gente conseguir comparar visivelmente. Mas foi até aqui uma campanha de rejeição, né? Muito se fala assim, ó, quantos eleitores não vão votar em candidato A, quantos eleitores não votam em candidato B de maneira alguma. Quando a gente tem essas duas figuras que já tiveram a oportunidade de sentar na cadeira, de tocar esse país, não devia ser justamente o oposto? A gente não devia estar aqui justamente dizendo o que cada um fez de bom e comparando projetos e comparando propostas, professora? Stephanie, o que a gente vê que aconteceu nessas eleições temos sempre mesmos problemas sendo discutidos por óticas diferentes, né? Vou dar o exemplo da questão armamentista que a gente sempre toca quando a gente está falando dessas eleições. Tem um candidato que ele defende que, nas palavras dele, que o cidadão de bem ele seja armado, tem a possibilidade de adquirir as armas para defesa pessoal. O outro candidato já vem e fala que você vai armar o cidadão de bem, mas ao mesmo tempo você vai estar armando milícias, você vai estar dando, né, poder para esse pessoal, né, para o tráfico, para milícias, se armar legalmente. Então, o que a gente vem observando é essa disputa das mesmas pautas a partir de óticas diferentes. Professora, como é que a senhora imagina vai ser o comportamento, ou tende a ser o comportamento dos dois no debate de hoje à noite, né? Assim como aconteceu no debate da Band, é um formato que permite que eles girem pelo estúdio, que eles administrem o banco de tempo, não é? O tema é livre, então eles vão tentando pautar um assunto que é mais incômodo para o adversário e, consequentemente, mais confortável para ele. Embora a gente faça aqui as ressalvas necessárias às pesquisas eleitorais, é correto dizer que Lula hoje tende a jogar para sair um 0-0 e Bolsonaro tende pelo menos marcar um gol hoje à noite?
Rafael, é um pouco complicado a gente ser tão preditivo assim no cenário, né? Mas o que acontece? A gente tem observado que as redes sociais têm sido um termômetro muito interessante para pautar. Né, o que esses candidatos vão falar nas redes sociais, qual vai ser a tônica, até dos programas televisivos deles também. Então, eu acredito que eles vão levar muito em consideração o que as redes sociais estão falando, está cobrando deles. O que a gente observou também nessa semana, principalmente de ontem para hoje, as pessoas estão começando a se manifestar muito mais nas redes sociais, declarar voto, né? Como o William Vac acabou de falar, as pessoas costumam decidir nos 45 do segundo tempo. E a gente está vendo já esse movimento de manifestar. E com essa manifestação do eleitorado, com essa cobrança do eleitorado, também surgem as pautas. E com certeza, as campanhas que até aqui utilizaram as redes sociais como termômetro vão continuar utilizando as redes sociais para levar alguma pauta ou outra para esse debate de hoje. É sempre uma discussão paralela, né? O que está acontecendo no debate, o que está acontecendo nas redes sociais. Professora, mas a senhora falou aí justamente dos eleitores que pretendem votar, né? Tem também uma grande parcela, que foi inclusive maior no primeiro turno, daqueles eleitores que não compareceram. Você acredita que até aqui os dois candidatos têm sido eficazes em chamar esse eleitor de volta, aqueles que por qualquer motivo não estiveram nas urnas? É preciso a gente falar também da abstenção, né? Hoje é uma boa oportunidade. A senhora acredita que eles vão conseguir, ainda nesse grande capítulo que falta, né, encerrando a nossa corrida eleitoral, conversar com esse eleitor que não está assim muito gostoso do debate até aqui? Eu acredito que sim. A gente sempre tem nessa reta final o que a gente chama de efeito de manada, né? Então tem toda essa comoção, toda essa emoção que faz com que as pessoas conclame as pessoas para ir à urna, para comparecer, com diferentes retóricas, né? Você precisa comparecer para evitar o A, você precisa comparecer para evitar o B. Então tem essa questão do efeito de manada nessa reta final. Eles se preocuparam com isso, principalmente no início do segundo turno, tanto se preocuparam que chamaram, né, figuras do sertanejo, chamaram figuras políticas, colocaram até a própria Simone Tebet, né, para ser porta-voz desse pessoal, para conclamar esse pessoal que rejeitou naturalmente essas duas figuras, o Lula ou o Bolsonaro no primeiro turno, para fazer com que esse eleitorado da terceira via agora transferisse de alguma maneira esse voto para Simone Tebet. Então, eles já estavam preocupados com essa questão lá atrás, no início do primeiro turno, né? Fazer com que, conclamando essas pessoas, né, todas essas personalidades políticas ou artistas, para fazer com que o eleitorado se identificasse nessas pessoas com a declaração de voto delas e optasse por votar por um dos dois lados. Mas sim, eu acredito que na reta final esse efeito de manada vai fazer com que essas pessoas que se abstiveram de votar vão ali dar o seu voto no segundo turno. Bom, a gente conversou com a cientista política Marcela Machado. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia para a senhora, até a próxima. Até a próxima, obrigada. Ótimo dia, professora.